Tem curiosidade para saber qual era o poder do Dreamcast comparado ao PlayStation 2? Nesse vídeo você vai ficar sabendo. Como de costume, começando pela ficha técnica das máquinas. O Dreamcast lançou em novembro de 1998. O PS2 lançou em março de 2000, dando uma vantagem em avanço de hardware para a Sony. A CPU do Dreamcast é uma Hitachi SH4 de 200 MHz. A do PlayStation 2 é a Emotion Engine de 294 MHz. A GPU do Dreamcast é um NEC Power VR2 de 100 MHz e 8 MB de VRAM. O PS2 tem o Graphics Synthesizer a 147 MHz e 4 MB de VRAM. E na memória RAM, o Dreamcast tem 16 MB e o PS2 tem 32 MB. A mídia do PlayStation 2 era DVD, podendo chegar a 8.5 GB de armazenamento nos DVDs de camada dupla. A do Dreamcast era o GD-ROM de apenas 1.2 GB. Mas mesmo lançado antes, tinha coisas que o Dreamcast se sobressaía ao console da Sony. O console da Sega era mais fácil de desenvolver que o PlayStation 2. O Dreamcast era superior em lidar com texturas. Mesmo o PS2 tendo mais memória RAM e maior largura de banda, o console da Sega tinha mais memória de vídeo, 8 MB contra 4 MB do PS2. E também tinha um sistema de compressão de texturas mais eficiente. O filtro de texturas do Dreamcast também era superior. Enquanto o PS2 tem suporte a filtro bilinear, o Dreamcast suporta, além do bilinear, o filtro trilinear e anisotrópico. Essas texturas tinham uma qualidade de imagem melhor e com maior quantidade de cores comparado ao console da Sony. O Dreamcast também ganha no anti-serrilhado. Ele tinha o Super Sampling Anti-Aliasing, mais conhecido como SSAA. Em resumo, é uma técnica que renderiza a cena em uma resolução mais alta do que a tela e em seguida a redimensiona para a resolução da tela, suavizando as bordas. A combinação desses fatores é o que dava a sensação de visual mais limpo e cores mais vibrantes para os jogos de Dreamcast, comparado ao PlayStation 2. Um jogo que demonstra muito bem isso é o caso do Dead or Alive 2, que parecia uma CG de PlayStation 1 jogável. A versão de PS2 é bonita, mas perde para a versão do Dream. Com certeza a versão do PS2 poderia se sair melhor, mas provavelmente pela inexperiência dos desenvolvedores com o console da Sony, junto com a dificuldade de programar, ficou abaixo do esperado, destacando ainda mais os recursos que o Dreamcast tinha de superior. Outra vantagem do Dreamcast é que a maioria dos seus jogos eram em 480p, mas para usufruir dessa qualidade, você tinha que usar um cabo VGA, enquanto os da Sony em sua maioria eram em 480i, e para os jogos em 480p você precisava de um cabo componente. Mas fica um destaque para o PlayStation 2, que conseguiu a façanha de chegar a 1080i, como no Gran Turismo 4, via cabo componente. Depois de tudo isso, vocês devem estar pensando, o Dreamcast era muito superior ao PlayStation 2, mas calma lá, o processador do PS2 era mais poderoso. O Emotion Engine é 47% mais rápido que o processador do Dreamcast e permite ao PS2 realizar cálculos matemáticos mais complexos em um ritmo mais rápido. Isso faz com que o PS2 tenha 6.2 gigaflops contra 1.4 gigaflops do Dreamcast. E hoje em dia nós temos videogames como o Xbox Series X com 12 teraflops. Olha como a tecnologia evoluiu. A GPU do PS2 também era mais poderosa e também era 47% mais rápida que a do Dreamcast. E permite ao PS2 criar imagens mais detalhadas e realistas em um ritmo mais rápido. O PS2 tem a capacidade de criar efeitos de iluminação superiores, como sombras, reflexos e iluminação ambiente. E também é mais eficiente em partículas e física. Com processador e GPU mais poderosos e o dobro de memória RAM, 32 MB contra 16 do Dreamcast facilitava para o PlayStation 2 ter jogos de mundo aberto complexos, como a franquia GTA. Claro que eu estou falando dos GTAs 3D, afinal o 2D até o PS1 rodava e tinha para o Dreamcast também.
Infelizmente, o Dreamcast não durou muito para saber se seria possível ou não um GTA para ele, mas se fosse capaz, provavelmente não teria a mesma qualidade. E pelo tamanho pequeno da sua mídia de armazenamento, o GD-ROM iria ter que vir com mais discos. Mas e no quesito exclusivos, o que dá personalidade ao videogame? Alguns do Dreamcast eram Sonic Adventure 2, Shenmue e Resident Evil Code Veronica. Com a desistência da Sega no mundo dos consoles e o fim do Dreamcast, muitos dos seus exclusivos foram para outras plataformas. E alguns exclusivos do PlayStation 2 eram God of War 2, Shadow of the Colossus e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Por conta do seu pequeno tempo no mercado, o Dreamcast teve um total de 624 jogos, e o PS2 tem 4.380 jogos. Como vocês puderam ver, o Dreamcast tinha sim vantagens em algumas coisas, mas no geral o PS2 era mais potente. E conforme ele foi ganhando maturidade, o PlayStation 2 teve jogos muito mais incríveis visualmente e tecnologicamente. Infelizmente, o Dreamcast foi descontinuado muito cedo, em 2001, não dando tempo de ver o nível que ele poderia chegar. O que eu acho que teria acontecido se o Dreamcast tivesse se mantido no mercado junto ao PS2 é que ele iria conseguir acompanhar o PS2 por um bom tempo, tendo algumas vantagens e desvantagens, mas mais pro final daquela geração iriam ter jogos com diferenças mais aparentes, e isso iria fazer a Sega lançar seu próximo videogame mais cedo novamente. Mas se ela optasse por permanecer com o Dreamcast até o final da geração, poderia correr o risco de não ter jogos sendo feitos para ele por questões técnicas. Mas é claro que se o Dreamcast tivesse vendido muito, as empresas iriam continuar lançando jogos para ele. E o que iria acontecer provavelmente seria uma discrepância muito grande na qualidade dos jogos do Dreamcast comparado aos outros consoles. Mas essa é a minha opinião, mas e você? O que você acha que teria acontecido se o Dreamcast tivesse durado toda aquela geração? Ele daria conta do recado ou estaria muito defasado no final? Comente aqui abaixo, e se você gosta de videogame, tem que seguir o canal Poligonado.